queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria nós temos estarmos mais uma vez na presença do Senhor, em mais um Bíblia, papel e caneta. Como é que está a tua expectativa para hoje? Está preparado para receber aquilo que o céu tem para te entregar? Eu já quero incendiar o seu coração dizendo que a palavra de hoje vai sacudir você por dentro. Você que estava com saudade do Bíblia, papel e caneta, voltamos para edificar as suas noites de domingo. Vamos lá? Livro do profeta Jonas. O capítulo é o de número 4. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Verso 2. Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tire a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu sentimento? É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana, se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Dobra atenção aqui, ó. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. O verbo, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho. Vou ler de novo. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir a alva, a qual feriu a aboboreira, e essa secou. Acontecendo que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus: Jonas, é razoável que assim te fades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira. Aqui está a lição. Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, não fizeste crescer, numa noite nasceu, numa noite pereceu, morreu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Aqui termina o capítulo 4 de Jonas, fazendo essa reflexão, Deus fazendo uma pergunta e deixando Jonas sem resposta. Então,
O último capítulo de Jonas, no versículo 11, capítulo 4, versículo 11, termina Deus fazendo uma pergunta e deixando Jonas sem resposta. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Deus dá uma direção ao profeta Jonas para que ele se levante e vai pregar em Nínive. Deus manda Jonas ir para Nínive. Por sua vez, Jonas escolhe ir para Tarsis. O capítulo 1 não explica por que Jonas decidiu ir para Tarsis. A gente só vai entender depois do capítulo 4. Deus dá uma ordem, levanta e prega em Nínive. Jonas simplesmente desobedece à voz de Deus e foi fugir para uma cidade oposta, que era a cidade de Tarsis. Ele vai para o porto, procura uma passagem num navio que está indo em direção a Tarsis. O navio está no meio da navegação. Deus manda um grande vento, faz esse vento virar uma grande tempestade, de modo que o navio estava para quebrar. Quando os marinheiros percebem, que o barco estava para afundar, eles começam a jogar o peso para fora do navio. Jogam o peso para fora, mas eles ainda não haviam entendido que o peso, na verdade, no navio era Jonas. Eles tiram sorte entre eles. A sorte cai para Jonas. Quando cai em Jonas, Jonas explica que ele era o motivo da tempestade, que se jogasse ele no mar, aquela tempestade ia acabar. Os marinheiros vão pegar Jonas e vão lançá-lo em alto mar. O que vai acontecer? Jonas é lançado no mar. E para Jonas não morrer afogado no meio das águas, Deus manda um peixe para engolir Jonas. O peixe engole Jonas, onde Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus podia ter matado Jonas afogado ou de uma outra forma, mas Deus manda um peixe para dar uma segunda chance para o profeta Jonas. Dentro do ventre do peixe, Jonas vai falar com Deus, e uma das reflexões que ele vai ter dentro do peixe é que o Senhor decide quem salva. O Senhor decide quem ele age com misericórdia. Uma das lições que Jonas vai ter dentro do peixe é que do Senhor é a salvação e ele que decide quem salva. Do Senhor vem a salvação. Deus vai dar uma segunda chance. O peixe expele Jonas na terra. Jonas vai andar em direção a Nínive e vai começar a pregar para o povo. Estou fazendo um resumão do livro de Jonas para chegar no capítulo 4 para vocês entenderem, tá? Jonas começa a pregar para o povo de Nínive. E o que acontece? O povo se arrepende dos seus pecados. O povo se arrepende dos seus pecados. Deus se arrepende de fazer mal para o povo. E viu Deus as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha feito. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, Deus ia agir com sentença com Nínive. Como Jonas pregou, o povo se arrependeu, Deus resolveu agir de misericórdia. Aí entra o capítulo 4 que nós começamos a ler. Desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Por quê? Aí, o versículo 2, capítulo 4, do versículo 1 em diante, explica.
Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? A gente vê Jonas fugindo para Tarsis, no capítulo 1, e não explica para a gente o porquê que ele desobedeceu a Deus. Mas no capítulo 4, a gente passa a entender que Jonas foi para Tarsis porque ele não queria que o povo de Nínive se arrependesse. Ele não queria que o povo de Nínive fosse alcançado pela misericórdia. Jonas expressa na oração que sabia que Deus era bondoso, tardio em irar-se, e que se o povo se arrependesse do seu mal, Deus iria agir com misericórdia. Então por que Jonas não quis pregar em Nínive? Porque Jonas queria que Deus agisse com sentença em Nínive e não com misericórdia. Poucas pessoas falam sobre isso, eu estou te explicando o contexto. Pelo fato de Deus não fazer a vontade de Jonas, ele vai dizer: Senhor, tira a minha vida, me mata. Aí Deus questiona: é razoável esse sentimento de raiva que você está? É razoável esse ressentimento? Aí Jonas saiu da cidade, ou seja, saiu de Nínive. Deus não mandou, porque a ordem de Deus era para pregar em Nínive. Ele sai de Nínive e vai para uma cidade próxima para ver o que havia de acontecer. Monta uma cabana, fica nessa cidade do lado para ver o que ia acontecer. Deus vai então dar uma lição em Jonas. Aqui começa mais uma lição de Deus, porque a primeira foi o peixe, a tempestade, o peixe, agora vai vir a boboreira. Fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que ele fizesse sombra sobre a sua cabeça. Deus vai fazer nascer uma planta. Essa planta vai gerar sombra para Jonas. Quando Jonas acorda, ele fica extremamente feliz por causa da boboreira. Só que a boboreira só vai durar um dia, porque no outro dia Deus manda um bicho que vai matar a planta. E Jonas vai ficar com raiva, porque ele está num ambiente onde é muito quente, ambiente de deserto, aparece o sol é tão quente que Jonas vem a desmaiar, de modo que a alma de Jonas deseja a morte. Aí Jonas pede: é melhor morrer do que viver. Aí Deus vai falar com Jonas: é razoável você ficar enfadado por causa da aboboreira? Ou seja, é razoável a tua raiva por causa da morte dessa planta? Jonas, com característica de rebelde, o que ele diz? É justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Então ele contende com Deus, dizendo que é justa a raiva dele a ponto de desejar a morte. Aí Deus fecha o livro de Jonas dando uma lição. Você tem compaixão de uma aboboreira que você não trabalhou, não plantou. Ela nasceu num dia, morreu no outro. Eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde tem mais de 120 mil homens que não sabem discernir da mão direita para a mão esquerda. Aí o texto termina com esse tapa na cara de Jonas, gerando essa reflexão, que da mesma forma que Jonas teve a compaixão pela boboreira, Deus, que deu a vida para esse povo de Nínive, tem compaixão também de atingir a vida deles com a misericórdia. Porque o texto termina mostrando que ninguém é salvo porque merece. Todos nós somos salvos por causa da graça. Ok? Isso é o resumo do livro de Jonas. Vamos pegar algumas observações que tem no capítulo 4, que vai ser de grande valia para a nossa vida. Eu já peço para você começar a clicar nesse aviãozinho que está aqui embaixo. Compartilha com um amigo, com um colega, manda para geral, para todo mundo que está acordado, que quer ouvir a voz de Deus, que Deus vai falar muito com a gente nesse dia. Vamos lá, meu povo? Então vamos lá. A primeira observação está logo aqui no capítulo 4, tá? Mas
desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Por que Jonas desgostou dessa situação? Porque simplesmente Deus resolveu agir de misericórdia e não agir com sentença sobre a vida dos ninivitas. Então a raiva de Jonas é porque Deus não faz a vontade dele. Deus tem a sua própria vontade e propósito sobre todas as coisas. E Jonas simplesmente ficou revoltadinho porque Deus não fez de acordo com o desejo dele. Guarda isso aqui. Estão lendo agora? Dá para ler ou não? Pessoas desequilibradas emocionalmente não gostam de serem contrariadas. Pessoas que são desequilibradas emocionalmente não aceitam ser confrontadas. Pessoas desequilibradas emocionalmente não aceitam ouvir não. Pessoas desequilibradas emocionalmente não gostam de ser confrontadas. É por isso que não cresce. É por isso que não evolui. É por isso que não consegue prosperar. É por isso que roda e não sai do lugar. É por isso que nunca consegue evoluir. Porque não aceitam ser contrariadas. Você vai crescer quando você é confrontado para algo melhor. Só que pessoas que não possuem inteligência emocional identificam que qualquer tipo de confronto é contra a sua própria vida. Quando muitas das vezes o confronto que vem é com a intenção de gerar crescimento. A Bíblia diz: corrige um sábio, ele se tornará mais sábio, e até mesmo seu amigo. Corrige um tolo, e ele vai virar o seu inimigo. Pessoas tolas não suportam ser contrariadas. Pessoas desequilibradas emocionalmente não aceitam ser contrariadas. É por isso que é isso aqui, ó. A realidade é essa aqui, ó. Realidade.
Rebeldes não gostam de obedecer. Rebeldes não aceitam ser disciplinado. Rebeldes não aceitam ser corrigido. Rebeldes não aceitam ser exortados. Rebeldes não aceitam se submeter. Rebeldes não gostam de obedecer. Foge do confronto. Enxerga um inimigo com aquele que o confronta. Porque são pessoas desequilibradas emocionalmente. Característica de rebelião é alguém que não quer ser confrontado. Qual é a raivinha de Jonas? A raivinha de Jonas é porque Deus não faz a sua vontade. E presta atenção aqui, ó. Deus não é obrigado a fazer sua vontade. Não vai fazer do seu jeito, não vai ser da forma como você quer, não vai ser do jeito que você quer. Você pode ficar com raiva, pode fazer biquinho, pode bater perninha para Deus. Deus não vai fazer do jeito que você quer, porque Deus não é obrigado para fazer de acordo com a sua vontade. Deus não é obrigado a fazer da forma que você quer. Deus não vai fazer na hora que você quer. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Deus não vai fazer no tempo que você quer. Deus não vai fazer do seu jeito. Primeiro porque Deus não trabalha com vontades, Deus trabalha com propósito. Deus prefere te frustrar agora para que o propósito se cumpra sobre a sua vida. Então, para Deus é muito melhor você se submeter ao propósito dele agora, para que você viva o resultado depois, do que você ficar vivendo pelas suas vontades, se arrebentando e se frustrando. Há caminhos para um homem que parece perfeito, mas o seu final é de morte. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, é agradável e é perfeita. Romanos 12:2 fala sobre isso. Deus não é obrigado a fazer a sua vontade. O que vai acontecer? Deus não faz da forma que Jonas queria. Aí Jonas fica com raiva, fica irado. A Bíblia diz que orou Jonas ao Senhor e disse: não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para tarde, porque sabia que és um Deus misericordioso. Então aqui Jonas está revelando para nós que ele não queria pregar em Nínive, porque sabia que Deus mudaria a sentença por misericórdia. Só que anota isso aqui.
Preste atenção. Estão conseguindo ler? Da mesma forma que Nínive não merecia misericórdia, Jonas desobedeceu e também não mereceu. Então, da mesma forma que Nínive não merecia misericórdia, Jonas fugiu da direção de Deus, desobedeceu e também não mereceu. Porque o que Deus quer mostrar é que todos nós precisamos da graça. Todos nós dependemos da graça. Ninguém é salvo porque merece. Ninguém tem alguma coisa porque merece. É por isso que graça significa favor e merecido. A salvação é dom gratuito de Deus, para que o homem não se glorie nas suas obras, mas para que a glória seja somente de um. Então, não há nada que eu faça que venha merecer. Não, eu não sou salvo porque sou bom, eu não sou salvo porque eu faço obra social, eu não sou salvo porque canto, eu não sou salvo porque prego, eu não sou salvo porque... Não. É tudo pela graça. Spurgeon dizia: ainda que Deus me lançasse no profundo inferno, todavia Ele continuaria sendo perfeitamente justo. Ainda que Ele me lançasse no profundo abismo do inferno, todavia Ele continuaria sendo perfeitamente justo. O que Spurgeon queria dizer? Que a minha alma merecia o inferno. E que Cristo foi lá e pagou uma dívida que eu não teria condições de pagar. Então Ele foi, morreu por mim, pagou a dívida do pecado, para que eu tivesse vida eterna, e para que a glória não fosse de homem algum, mas que toda a honra e toda a glória fosse somente dele. E eu sei que a gente olha essa palavra e fala, nossa, que palavra linda, mas muitas das vezes nós caímos nos mesmos erros de Jonas. O mesmo erro. Qual é o erro de Jonas aqui? Eu mereço salvação, Nínive não merece, fulano merece, Beltrano não merece. Eu decido quem salva e quem não salva.
Quantas pessoas que estão dentro da igreja falam, não, porque fulano merece o que tem e outros não merece. Fulano merece salvação e o outro não. Não, o outro pecou demais, não merece ser usado. Não, o outro não está preparado para isso ou para aquilo. Quem é que está preparado para alguma coisa? Quem é que tem condição de alguma coisa? Se todos nós somos alcançados pela graça, e se não fosse o sangue de Jesus, nós não seríamos purificados, porque é o sangue de Cristo que me purifica de todo pecado. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, para de ficar com essa síndrome de Jonas dentro da igreja. Não é por merecimento, é pela graça. É porque fulano merece salvação, o outro não. Não, porque um é bom, o outro não. Porque o outro não, ninguém merece. Todos nós somos dependentes da mesma misericórdia, do amor de Deus, da graça que há em Cristo Jesus. Não é mérito. É o que Jesus fez. Vamos continuar aqui com a indagação de Jonas. Pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande benignidade, que te arrependes do mal. Essa palavra aqui, arrependimento, ela está em alguns momentos desse livro, tá? Vou explicar de forma rápida para a gente não tomar tempo aqui. Você vai ver aqui também no capítulo 3, ó. E Deus se arrependeu, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Ali, ó. E Deus se arrependeu do mal. Essa palavra arrependimento, ela se repete em algumas palavras, em algumas vezes no texto, mas quem lê isso aqui às vezes fala assim, poxa, mas se Deus é onisciente, tem ciência de todas as coisas, como é que ele pode se arrepender? Eu já expliquei isso aqui outras vezes. O nome disso é antropopatia. Tá? Antropopatia, que significa expressão. É uma coisa muito, é mais profunda, mas eu vou falar de forma simples, tá? Expressão de sentimentos. Vocês vão ver aqui, deixa eu... Não vou nem... Aqui, ó. Vamos lá. O arrependimento na Bíblia está ligado a essa palavra aqui, antropopatia. Tá? Antropopatia, que significa expressão de sentimentos. Isso, Cledson já está falando aqui. Atribuir sentimentos humanos a Deus. Por quê? Porque, primeiro ponto para a gente entender é que Deus não é humano, mas usa uma linguagem para que a gente entenda o que ele sente. Literalmente ele não pode se arrepender porque ele não é pego de surpresa. Então quando a Bíblia diz, eu sei que o Senhor é benigno, é misericordioso e se arrepende do mal, não é literalmente de Deus ser pego de surpresa. As expressões ligadas a arrependimento na Bíblia estão sempre ligadas à antropopatia. Um Deus que tem sentimento, que se alegra, se entristece, que é feliz, que tem raiva. Expressões de sentimentos humanos em Deus. Ok? Então essa expressão nunca deve ser interpretada de maneira literal. Explicado isso aqui, eu não vou entrar aqui não, porque isso aqui é mais profundo. Então eu não vou demorar muito aqui. Mas o arrependimento de Deus, igual ao Gênesis 6. E o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Não é que Deus se arrependeu porque se decepcionou com o homem. Deus não é pego de surpresa. Deus se entristeceu com o pecado dos homens. Então o que Jonas está querendo dizer é que ele sabe que Deus muda a rota de acordo com o posicionamento do comportamento humano. Se você obedece, Deus te leva para o caminho da bênção. Se você desobedece, Deus te leva para o caminho da maldição.
ok? Deus permite o mal. Vamos lá. Deus não faz a vontade de Jonas. E o que ele faz? Peço-te, pois, Senhor, que o quê? Tire a minha vida. Peço-te, pois, Senhor, que tire a minha vida. Oh, olha que mimizinho que Jonas está sentindo aqui. Então, peraí, Jonas, peraí. Se Deus não faz da forma que você quer, você vai pedir para ele arrancar a tua vida. Só porque então Deus não quis sentenciar Nínive e quis agir de misericórdia, você quer então que tire a sua vida? Só porque a sua vontade não foi correspondida, porque Deus não realizou os seus desejos? Vou te ensinar uma coisa, Jonas. Guarda isso aqui. Mimimi não funciona com Deus. Mimimi não funciona com Deus. Porque se não for da forma que eu quero, me mata. Porque se não for da forma que eu desejo, tira a minha vida. Se não fizer da forma que eu quero, eu paro. Porque se eu não casar com fulano, eu desvio da igreja. Porque se eu não assumir o departamento, eu vou embora. Porque se eu não tiver oportunidade, eu saio. Mimimi não funciona com Deus. Pode bater perna no chão, pode reclamar, pode pedir a morte, pode ficar de rebeldia, pode ficar rodeando no deserto, pode ficar de tititi. Seu mimimi, sua birra não funciona com Deus. Deus não vai mudar o posicionamento dele por causa das suas síndromes de menino. Deus não vai mudar o posicionamento dele por causa das suas meninice. Porque tem que ser do teu jeito, da sua forma, da maneira que você quer. Não. Ou você entra no querer de Deus, ou Deus vai mandar o peixe para te tratar. Se não aprender com o peixe, vai aprender com a tempestade. Se não aprender com a tempestade, vai aprender com a boboreira. Mas não adianta ficar de mimimi. Mimimi não funciona com Deus. Pode bater pé no chão, pode ficar com raiva, pode não gostar, pode ficar triste, pode fazer bico. Não vai mudar o posicionamento de Deus. O que faz Deus agir não são os seus questionamentos. O que faz Deus agir não são as suas lágrimas, não são as suas reclamações, não são suas indagações. O que faz Deus se manifestar é um posicionamento sério, em oração, em conduta, em comportamento diante de Deus. Mimimi não funciona com Deus, meu irmão. Aí olha o que ele vai dizer. Chega a ser engraçado a maneira como ele fala, né? Porque melhor é morrer do que viver. Aí Deus pergunta: é razoável a sua ira? Olha isso. Deus perguntando para Jonas:
É razoável o seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade. Presta atenção. É razoável o seu sentimento? Então Jonas saiu de onde? O que Jonas fez? Jonas saiu da cidade. Deus pergunta: é justo a sua raivinha, a sua revolta, seu nervosinho? Então Jonas saiu da cidade. Você está vendo Deus mandar Jonas sair da cidade? Você está vendo Deus mandar Jonas: pega as tuas coisas e sai de Nínive. Acabou o propósito, terminou a profecia. Não. Deus questiona: é razoável a sua ira? É justo essa birra sua? Aí o texto diz: então Jonas saiu da cidade. Deus não mandou Jonas sair de Nínive, mas ele sai de Nínive revoltado porque Deus não realizou suas vontades. Anota isso aí, tira o print e me marca depois. Anota isso que é profecia. Atitudes na ira te leva para fora da direção de Deus. Atitudes que você toma na ira te leva para fora da direção de Deus. Atitudes que você toma na ira te levam para longe do propósito de Deus. No meio da raiva você fala: arrumo minhas coisas, vou embora, Deus. Pegar minha mala, vou meter o pé. Brigou com fulano, não quero mais saber desse lugar, não quero mais saber da igreja. Quero mais saber de orar, não quero mais saber de ministrar, não quero mais saber de estar, não. Atitudes na ira te levam para fora da direção de Deus. Muito cuidado com as atitudes que você toma quando você está irado, varão. Porque as atitudes no meio da raiva, elas vão te distanciar do propósito de Deus. Quem age na carne, colhe na carne. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A ira não pode ser consumada a ponto de você tomar decisões no meio da ira. Quanta gente que se perdeu e depois se arrepende de certas decisões e fica: não, porque eu sou assim, eu pego e falo mesmo, depois eu me arrependo, eu sou nervosa e tal. Mas uma vez que você lança a palavra na terra, ela germina e gera fruto. E não adianta depois dizer que se arrependeu, porque depois você colhe aquilo que plantou. Você está entendendo isso ou não? Mas eu tomo atitude, eu me precipito, eu faço errado, mas depois eu me arrependo. Mas depois que você plantou a semente do mal, ela gera colheita sobre a sua vida. E às vezes você está triste, com raiva da vida, de coisas que você está colhendo, mas é você mesmo que plantou toda a semente lá atrás. Quem planta na carne, colhe na carne. Quem é carnal está declinado às coisas da carne. Quem é espiritual está declinado às coisas do Espírito.
Para de tomar atitude no meio da ira. Para de xingar seus filhos no meio da ira. Para de arrumar confusão no seu casamento no meio da ira. Respira, engole o desentendimento, bebe glória, bebe aleluia, respira fundo e não deixa o diabo se aproveitar dessa brecha que entra no meio da ira. Não dê legalidade a demônios que às vezes no meio da ira traz contenda para tua casa. Às vezes no meio da ira gera colheita, gera desgraça para tua vida. Tantos lugares que você saiu do meio da raiva. Pessoas que você perdeu por causa da raiva. Relacionamentos que se foram por causa da raiva. Amigos que você perdeu por causa da raiva. Pela falta de domínio próprio. Pela falta de não dominar a sua língua. E constantemente você vive a história que a sua língua conta. Sua língua conta desgraça, você vive desgraça. Sua língua conta o tempo todo ira, revolta, tragédia, e essa é a vida que você está tendo. Atitudes na ira te levam para fora da direção de Deus. Tá com raiva, tá irado, tá doido para gritar, para tomar as atitudes, segura as tuas pontas. Segura no glória. Respira fundo. Espera passar. Irai-vos, mas não pequei. Porque o salário do pecado é a morte. E tem muita gente colhendo morte espiritual porque está plantando atitudes erradas na ira. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão, que eu vou soltando as revelações, hein? E assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar. Olha essa palavra aqui. Especificamente essa palavra aqui. Fez sombra à sua cabeça a fim de o livrar do seu enfado. Então, por que Deus fez nascer uma boboreira? A fim de o livrar do seu enfado. Eu gosto dessa expressão aqui. A expressão livrar está ligado a livramento. A expressão livrar está ligado a livramento. Você vai aprender algo sobre livramento que nunca ninguém falou para você, você vai ouvir isso agora. Todo livramento acompanha uma lição.
livramento acompanha uma lição. Ok? Então vamos lá. A gente aprendeu, escola dominical, teologia básica, que o livramento está ligado ao amor de Deus, mas na verdade, Deus não te livra porque te ama. Mas que isso, pastor? Como assim? Não. Deus não livra para provar o amor dele para ninguém. Porque o livramento não está ligado ao seu amor. Livramento está ligado a um propósito. Por quê? Se o livramento estivesse ligado ao amor de Deus, nós questionaríamos porque tem pessoas que Deus livra e outras não. E o fato de Deus livrar umas da morte e a outra não, então quer dizer então que Deus ama mais alguns e não ama os outros? Não. É porque o livramento, ele não está conectado ao amor. O livramento está conectado a uma lição. Jesus amava os discípulos, mas permitiu Pedro ser crucificado de cabeça para baixo. Jesus amava Tiago, permitiu morrer ao fio da espada. Então por que não livrou da morte? Por que não guardou dessas situações? Mas deu outros livramentos. Como Pedro já foi livrado da cadeia. Como Paulo, antes de perder a cabeça, ele foi livrado dentro da prisão. Porque o livramento não estava ali conectado ao amor de Deus. A maior expressão do amor de Deus para a nossa vida é o que Jesus fez na cruz. Jesus se entregou por amor a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então a maior prova do amor de Deus é a cruz. Agora, livramento não. O livramento está ligado a uma lição. Por que Deus livrou Pedro da prisão? Lição. Por que Deus livrou Paulo da prisão? Lição. Por que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Lição. Porque os leões não estavam com fome. Mentira. Porque quando os inimigos de Daniel foram lançados na cova, antes de se aprofundar, os leões já devoraram tudo. Os filhos, a mulher, dos aqueles que ofenderam Daniel, tudo lançado na cova. Então por que Deus livrou? Lição. Todo livramento acompanha uma lição. Então Deus não te livrou da morte 3, 4 vezes, não é somente para provar para você que Ele te ama. Ele te livrou porque Ele tem um propósito nisso aí. Sua vida não acabou. Você precisa pregar a palavra. Alguém precisa ouvir o que Deus fez na sua vida naquele momento que você entrou dentro do hospital, o médico disse que não tem jeito, Jesus foi lá e te deu vida. Definição muito boa: amor é salvação, livramento é lição. Então, por que Deus permitiu o carro virar 3 vezes naquela estrada e você não morrer? Ele quer te dar uma lição. É porque tem um Nabucodonosor dentro de casa que precisa conhecer o Deus que te livra. Por que Deus te levou para aquele hospital? Porque tinha uma enfermeira lá que precisava ouvir uma palavra. Por que a bala foi atirada no teu peito, mas não saiu, não te atingiu, você não morreu? Por quê? Porque alguém precisava ouvir que Deus é o Deus que guarda a tua entrada e a tua saída. Então Deus permite vales, guerras, para que haja lição. E para que o propósito dele seja estabelecido no meio da dor. Então, uma das coisas que Deus está ensinando aqui a Jonas é que essa boboreira não é só para dar livramento, é para dar lição.
tanto é lição que vocês vão ver em algumas Bíblias que tem os subtítulos, já vem escrito nessa parte, a lição da aboboreira. Então a aboboreira é lição. Olha isso. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Vamos lá? Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Então, Jonas se alegra. E é interessante que o texto intensifica a alegria de Jonas. Ele se alegra em extremo por causa do quê? Da aboboreira. Eu sei que quem fez a aboboreira foi Deus. Mas de maneira clara, o texto mostra para nós que ele não está alegre porque Deus fez a aboboreira. Ele está alegre em extremo por causa da aboboreira. Então a grande questão não é Jonas está alegre em extremo. A grande questão é a motivação da alegria de Jonas. A motivação da alegria de Jonas é essa. A aboboreira. Por que Jonas está feliz? Por causa da aboboreira.
Sua alegria não deve estar nas bênçãos. Doramashuri Mikalabarabashandaravas. Sua alegria não deve estar nas bênçãos. Porque a boboreira morre. A boboreira morre. A boboreira morre. Tudo passa. Mas Jesus é o único que não te abandona. Tudo passa. A boboreira passa. A casa passa. Carro passa. Dinheiro passa. Filhos crescem. Tudo passa, tudo passa. Mas Jesus não te abandona. Por isso, não fique preso à boboreira. Não fique preso à bênção. O problema quando você está feliz somente por causa da bênção é que quando Deus não faz, você deixa de crer. O problema de você ser alguém condicionado a resultados é que quando Deus não faz, você deixa de crer. Não ajunteis tesouro aqui na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói e consome, mas ajunteis tesouro no céu. Porque a sua alegria não deve estar nas bênçãos. A boboreira morre, mas Jesus fica. Tudo passa, mas Jesus é o único que não te abandona. Então não fique preso à boboreira, porque hoje ela está viva, mas ela morre amanhã. Amigos vão te deixar, relacionamentos vão te deixar, pessoas vão te abandonar, mas Jesus é o único que permanece. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no deserto ou na chuva, quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando você está feliz, quando você está triste, quando a porta está aberta, quando a porta está fechada, só tem um que não te abandona em todas as guerras, em todas as lutas, e o nome dele é Jesus. Então, Jonas, você não tem que ficar alegre por causa da boboreira. Então, Jonas, o teu coração não deve ficar ao extremo por causa de aboboreira, porque as coisas dessa terra vêm e vão, mas Jesus permanece sobre nós em todos os momentos. Só Ele que fica. Ele fica quando os amigos te abandonam. Ele fica quando não tem mais ninguém do teu lado. Ele fica quando teu pai te abandona. Ele fica quando os filhos te deixam. Ele fica quando você é traído por um cônjuge. Ele fica quando você se frustra dentro de um emprego. Ele fica quando você se decepciona com uma amizade de mais de 20 anos. Ele fica quando tudo dá errado. Ele fica, ele fica, ele fica. Ele permanece. A boboreira morre, mas ele continua. Glória a Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele fica. Mas Deus enviou um bicho. Mas Deus enviou um bicho. Olha essa expressão. No dia seguinte.
Vamos lá. Deus enviou um bicho no dia seguinte. Olha a expressão, no dia seguinte. A expressão no dia seguinte é para mostrar para nós uma verdade. No dia seguinte é para mostrar para nós isso aqui. A expressão no dia seguinte é para mostrar para nós que nada dura para sempre. Então, no dia seguinte a boboreira morre, é para mostrar para nós, a expressão no dia seguinte está ligada a uma expressão teológica chamada tempo, para revelar para nós que nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Como diz o proverbista Salomão em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de se alegrar e há tempo de se entristecer. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Eclesiastes 3 ensina que há tempo de nascer e há tempo de morrer, porque nada dura para sempre. Então, se você está passando por um tempo de felicidade, desfrute desse tempo. Se você está passando por um tempo de alegria, goze desse tempo. Mas saiba que nada dura para sempre. Depois da alegria, vai vir um tempo de luta. Depois da felicidade, vai vir uma adversidade. Não adianta você ficar agora, tá repreendido em nome de Jesus, tá queimado. Não tem, você pode queimar, amarrar. Jesus falou e tá falado. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. É isso que Jesus ensina. Que nesse mundo tem um tempo de aflições. Nada dura para sempre. Então, se você está vivendo um tempo de vitória, desfrute desse tempo. Se alegre, goze, mas te prepara também para a próxima etapa. Porque na próxima etapa vai ter guerra. Agora, eu tenho uma boa notícia também para você que está passando por um tempo de tristeza, um tempo de luta, um tempo de dificuldade. 2024 para você foi um ano que você queria que tivesse apagado, esquecido. Eu tenho uma boa notícia para você que só está passando por tempo de tristezas. A alegria está mais perto do que você pensa. Porque se a etapa que você está vivendo é intensa de tristeza, o Salmo 35 diz, Salmo 30 verso 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há uma nova fase que Deus tem preparado para você, porque conforme aprendemos na Bíblia, nada dura para sempre. Na alegria ou na tristeza, permaneça fiel em Deus. Porta aberta ou fechada, fiel em Deus. Com gozo ou sem gozo, fiel em Deus. Estando sempre com o teu coração no Senhor. Agora, olha que extraordinário isso. Isso aqui é uma pérola, tá? Eu vou soltar agora. Mas Deus enviou um bicho, a qual feriu a boboreira e essa secou. Vamos lá, gente. Mas Deus enviou um bicho,
a qual feriu a boboreira e essa secou. Então, é importante você entender isso aqui, ó. Primeiro ponto é esse. Deus enviou um bicho. Então, de forma clara, não foi diabo, foi Deus. De forma clara, não foi demônio, foi Deus. Isso aqui, esses teólogos liberais, esses teólogos coach, teologia da prosperidade, galerinha do dinheiro, que só pensa em gerar experiência no povo dentro da igreja, né? Galerinha da área VIP. Vamos lá. Não consegue interpretar isso aqui, não. Tem dificuldade de interpretar isso aqui. Porque na concepção da mentalidade de algumas pessoas, Deus é só Deus, Deus só atribui coisas boas, Deus só faz coisas legais, Deus é maneirão. Só que não é diabo que está mandando o bicho para matar a boboreira. Quem mata a boboreira é Deus. Quem manda esse bicho é Deus. Mas Deus enviou um bicho a qual feriu a boboreira e matou. Ok? Então a verdade é uma só. A gente precisa ter maturidade para entender isso aqui. O mesmo Deus que dá, também tira. Então o mesmo Deus que dá a vida também mata. Aqui Deus é assassino, tirou a vida de fulano, a vida é dele, então ele não é assassino. Ele faz o que ele quer com a vida. Que o mesmo Deus que dá, também é o mesmo tira. É o mesmo Deus que tira. Então eu preciso ter maturidade para entender que o mesmo Deus Então eu preciso ter maturidade que o mesmo Deus que dá também é o Deus que tira. O mesmo Deus que abre também fecha. Então ele é o Deus que dá, mas também é Deus que tira. Então é o Deus que abre, mas também é o Deus que fecha. Apocalipse 3 ele disse: a chave de Davi está na minha mão. A porta que eu abro ninguém fecha. A porta que eu fecho ninguém abre. Ele é o Deus que dá, mas ele também é o Deus que tira. Ele é o Deus que faz,
mas Ele é um Deus também que desfaz. Ele é o Deus que cura, mas também permite a doença. Ele é o Deus que dá e também é o Deus que tira. Então eu preciso ter maturidade para ouvir isso aqui, porque a nossa geração é uma geração que ama ouvir só isso aqui, ó. É o Deus que dá, é o Deus que dá. Me dá, Danoninho. Parece que é a música do Danoninho, né? É só o Deus que dá, o Deus que dá, o Deus que dá. Só que o mesmo Deus que dá também tira, amigo. E vou dizer mais. Às vezes, você está sendo mais abençoado pelo um Deus que tira do que um Deus que dá. Porque às vezes você só vê bênção quando Ele abre. Você só vê bênção quando Ele cura. Você só vê bênção quando Ele faz milagre. Você só vê bênção quando a porta se abre. Você só vê bênção... Não. Às vezes, a bênção está quando Ele está tirando coisas da sua vida. Nem todo mundo que andou com você em 2024 vai andar em 2025. Nem todo mundo que entrou na tua casa no passado vai entrar esse ano. Você já está percebendo que algumas amizades Deus está cortando porque você conheceu o Deus que dá, agora está na hora de conhecer o Deus que tira. O Deus que tira. E às vezes o tirar de Deus está abençoando você. Às vezes o tirar de Deus está prosperando a sua vida. Porque às vezes tem gente demais que Deus tem que arrancar. Gideão tinha 20 mil para enfrentar Medianita. Bastante homem para lutar, sim ou não? 20 mil homens? Tem bastante homem. Mas Deus olhou para aquela quantidade e disse, olha, não vai ser suficiente para resolver o problema. Gideão vai para a guerra com 300 homens. A bênção de Deus veio para Gideão tirando e não acrescentando. Então às vezes Deus tira para te abençoar. Você está reclamando que estava tudo pronto para você casar. Você estava noiva de fulano, tinha comprado geladeira, casinha, carrinho. Aí você falou, meu Deus, o noivado não aconteceu. O Senhor tirou fulano da minha vida. Quem disse que Deus tirou? Deus não tira as coisas, Ele te livra delas. Deus não está tirando, Deus está te dando livramento. Porque tem algo grande para acontecer. Tem bênçãos que Deus preparou para você. Mas é necessário tirar. Então nem sempre a bênção é quando Ele dá. Às vezes a bênção é quando Ele tira. Agradeça. Já parou para agradecer? Porque Deus tirou a amizade da sua vida. Amizade que por você não queria que saísse. Porque Deus tirou você de ambiente. E por você não saía. Porque Deus tirou você de lugares. E por você não saía. E Deus foi lá, arrancou, te puxou com a mão dele. Peraí, quem está mudando sou eu. Para mostrar que o mesmo Deus que dá também é Deus quando tira. Eu preciso ter maturidade espiritual para entender que Ele é Deus quando abre e também é Deus que fecha. Então não é diabo que está mandando bicho para matar a planta. É Deus que decidiu dar a vida e depois tirar. Porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. Dá para dar um glória a Deus aí ou tá difícil? A pergunta que não quer calar. Vamos lá. A pergunta é: por que Deus matou a boboreira? Vamos lá, vamos ver quem responde essa. Vamos lá.
Por que que Deus matou a boboreira? Quem consegue responder isso? Por que que Deus matou a boboreira? Por quê? Por quê, gente? Por que que Deus matou a boboreira? Te prepare, eu tô caminhando para o final, mas vocês vão ser sacudidos pelas essas revelações do final, hein? Essa live vai terminar pegando fogo. Por que que Deus matou a boboreira? Hã? Por que que Deus matou a boboreira? Quem tem ministério não pode ficar parado. Deus não vai te deixar debaixo da sombra da boboreira. Deus não vai te deixar parado na comodidade. Não. Deus não tem zona de conforto para você. Ministério não é para ficar parado. Ministério não é para ficar parado. Por que que Deus mata? Porque Deus não te quer parado. Deus te quer em movimento. Hoje está em Nínive. Amanhã Deus tem outra coisa para você. Hoje está numa cidade, amanhã está em outra. Deus não te quer parado, prostrado, na dependência da sombra da boboreira. Ah, mas tem mais. Por que que Deus matou a boboreira?
que Deus não matou a boboreira? Quem tem ministério não pode ficar parado. Por que Deus não matou a boboreira? Quem está debaixo da sombra do Altíssimo não precisa da sombra da boboreira. Por que Deus não matou a boboreira? Porque lugar de profeta não é debaixo de aboboreira, mas debaixo do altar. O ministério da aboboreira, ele nasce hoje, mas morre amanhã. É tanta gente que a gente vê crescer hoje, mas morre amanhã. Aparece hoje, mas desaparece amanhã. Começa com tanta intensidade e de repente some. Tantas pessoas que vão aparecendo e depois desaparecem. Depois passa 1 ano, 2 anos, você pergunta: cadê fulano? Que houve? Desviou, foi para o mundo, saiu da igreja, procurou outra coisa. Ministério de aboboreira. Nasce hoje, morre amanhã. Ministério de aboboreira não aguenta vento, não aguenta luta, não aguenta crise, não aguenta adversidade, não aguenta tempestades, não aguenta problemas. Não, ele não passa por situações, ele não tem estrutura. Ministério da aboboreira, ele aparece, mas ele morre rápido. Agora, o ministério construído no altar, não. Ministério construído no altar passa vento, passa tempestade, passa as guerras, passa as crises, passa as lutas, mas ele permanece na presença de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Construir o teu ministério no altar. Deus quer construir o seu ministério na palavra. Para que os ventos, as tempestades, as lutas, elas não possam te tirar da direção, do propósito que Deus tem com você. Ministério gerado no altar são ministérios que têm raízes, que as lutas e as guerras não são capazes de desvirtuá-lo do seu propósito. Ministérios criados no altar. Passa vento, passa luta, passa guerra, mas o coração está queimando pela presença. Porque o que está em primeiro lugar na vida dele é o altar. E nada é capaz de desfocá-lo do seu propósito. Bíblia, papel, caneta. Preparem esse ano. Começou a nossa próxima temporada do Bíblia, Papel e Caneta. Quem amou o Bíblia, Papel e Caneta de hoje, dá um glória a Deus aí. Você que está assistindo agora do YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Deus nos permitindo, estaremos juntos o próximo domingo, por volta das 10 horas da noite. Vocês fiquem ligados. A missão de vocês é convidar amigo, convidar colega, convidar parente, para receber mais dessa palavra. Vocês vão chamar todo mundo, vão bater mais de 500 pessoas nessa live aqui, para sacudir a internet com a palavra do Senhor. Deus abençoe, fica na paz. Se você assistiu esse vídeo até agora, e já compra tuas canetinhas, hein? A minha tá aqui. Vamos marcar a Bíblia toda, vamos estudar a palavra. Se você que ficou até o final, clica nesse aviãozinho aqui, compartilha, ajuda a gente a divulgar essa live aí. Não te custa nada e vai nos ajudar a fazer a obra de Deus. Compartilha nos seus stories, nos marca lá, pra gente bombar a rede social com a palavra do Senhor. Próximo domingo, às 22 horas da noite, às 10 horas da noite, te aguardo aqui. Deus te abençoe, fica na paz.